Olá pessoal, hoje venho apresentar este sensor. Este sensor é para medir o consumo energético de alguma coisa. Ele pode ser adaptado para medir todo o consumo energético de uma casa, ou de um eletrodoméstico, ou de uma ficha, depende, basta que vocês passem o fio do que vocês querem que está a consumir por dentro desta argola que aqui está. Isto é um CT, ele vai converter aqui a corrente que passa por um fio. Vocês, se tiverem o fio de alimentar a casa, claro que não é um fio assim fininho, mas é um fio enorme. Passam aqui um fio só, não podem passar isto pelos dois condutores, pelo positivo e negativo, não, só pode passar ou positivo ou negativo nesta rodinha, e assim conseguem medir a energia que está a consumir, ou a casa, ou o que vocês quiserem. E então como é que vocês fazem isto? A base disto, como vocês veem, é uma plaquinha esta verde. Isto é um sensor que se compra já assim todo feito, e é o PZM004T, se não estou em erro. Eu depois deixei estes dados todos, fica tudo na descrição como é normal. Se não ficar, se eu não disser alguma coisa, por favor perguntem-me que eu respondo sem problema algum. Só que este sensor em si só comunica por serial, e então nós queremos por wireless. O que é que eu coloquei aqui foi um microcontrolador, um ESP8266, como é normal. Deixem-me ver se eu tenho aqui alguma mão. O microcontrolador que eu utilizei foi este ESP8266, mas sem estar soldado nesta bordezinha toda bonita, como eu já utilizei em outro vídeo. Então eu soldei aqui o microcontrolador e tive de soldar aqui esta plaquinha. Esta plaquinha não é nada mais nada menos do que um adaptador USB, um carregador destes dos baratos, que eu tirei toda a parte plástica e soldei-o aqui por trás. Pus fita cola de dupla face bem grossa, pus uma camada de plástico ao meio para não haver qualquer possibilidade de contacto entre a placa verde do sensor e esta placa de alimentação. Aqui no microcontrolador fiz exatamente a mesma coisa. Pus fita cola dupla face com fartura, que é para não haver possibilidade de algum curto-circuito. É preciso bastante cuidado porque esta placa, a maior parte desta placa está a 220 volts. Muito cuidado em mexer com 220 volts. Podem levar uns choquezinhos bastante agressivos e podem morrer mesmo. Se não sabem mexer com 220 volts, por favor não o façam, peçam ajuda de alguém. O que é que eu tenho mais aqui que possa explicar? Este sensor precisa de uma pequena alteração, que é aqui na resistência R17. Não sei se isto está a focar, está. Tem aqui a resistência R17, que é esta resistência pequenina que aqui está, que eu dessoldei porque esta resistência está calculada para 5 volts. E o nosso microcontrolador, como eu já falei em outros vídeos, o ESP8266, ele trabalha a 3.3 volts. Então temos de remover esta resistência, que salvo erro é de 1K, e passá-la para 512 ohms, e assim fica a funcionar com as portas serial com o microcontrolador, que é de 3.3 volts. E como eu disse, isto aqui é uma porta serial. Aqui tem positivo, negativo, TX e RX. O pinout dele está aqui escondido, não sei se conseguem ler, mas está aqui por baixo destes fios. O 1 é o 5 volts, o 2 é o RX, pronto. Vocês têm aqui o pinout, eu soldei cá os fios para ficar uma coisa bem mais bonita. Normalmente solda-se esta porta, eu não estava com paciência disso nesse dia. E depois aqui no microcontrolador meti a plaquinha dos 5 volts para alimentar o microcontrolador, meti aqui um regulador e um condensador para 3.3 volts e soldei aqui o RX e o TX cruzados, RX com TX e TX com RX, e o nosso microcontrolador está feito. Depois, para código eu usei um software que é o TASMOTA, e o TASMOTA permite-nos utilizar o microcontrolador ESP8266 de uma forma simples e podemos configurá-lo para muitos sensores que ele já traz pré-definidos. Eu já vou mostrar como é que isso se faz, mas primeiro vou ter de ligar este sensor à luz e depois passamos a parte do vídeo para isso. Entretanto, só mostrar aqui o time-lapse de como é que este sensor foi feito na altura. Não liguem à desarrumação. Ali tem estou a prender o sensor e a meter fita cola dupla por trás, para não haver qualquer possibilidade de curto-circuito, de algum contacto.
Aqui estou eu a desmontar o carregador USB dos baratos. Estou a dessoldar a porta USB. Vou soldar 2 fios, não é? Esta vai ser a fonte de alimentação que vai alimentar o nosso microcontrolador, ou seja, vai reduzir dos 220 volts da tomada para os 5 volts do microcontrolador. Estou ali a soldar uns fiozinhos muito pequeninos para ser alimentado pela mesma alimentação do sensor de medir energia, ou seja, a alimentação do sensor de medir energia vai alimentar os 5 volts. Aqui já estou com o microcontrolador, eu estou a soldar um pequeno condensador para desacoplamento de energia e um regulador de 5 volts para 3.3, e assim temos o nosso microcontrolador alimentado com 3.3. Agora estão a ver ali com fios agarrados. Neste momento eu estava a programar o microcontrolador com o software Tasmota. Já vamos ver como é que se configura depois o software, mas eu precisei de configurá-lo, de programá-lo ali, porque depois disso já não é possível, porque para programar utiliza-se a porta serial e eu neste momento já estou a ligar a mesma porta serial ao sensor, por isso ficaria sem possibilidade de o programar depois. Neste momento já tenho o nosso microcontrolador, tudo coladinho no sítio, já estou a ligar então a porta serial do microcontrolador ao controlador e pronto, já está ali no chão, perdido, e já estou a testar e está tudo certinho. Bem, agora que viram ali mais ou menos como é que isto foi feito, alguma dúvida por favor perguntem. Continuo a dizer, se não têm à vontade para mexer nos 220 volts da rede, por favor peçam ajuda de alguém, não façam asneiras. Vou isolar isto muito bem isolado. Vou possivelmente pôr aqui um pouco de silicone para não haver possibilidade de alguma pressão fazer algum curto-circuito nisto, e já voltamos ao vídeo para ver como é que está o software disto. Já liguei o sensor, eu liguei no quadro geral da minha casa. Eu não vou explicar como é que isso se faz, já expliquei que isso é perigoso para quem não sabe mexer nos 220 volts. Portanto, o sensor está ligado, está alimentado, a única coisa que precisamos fazer é procurar nas redes Wi-Fi uma que vai estar sem password e diz SON-OFF. Vamos ligar a essa rede é a rede que o próprio sensor está a emitir para se configurar. Depois de entrarmos nessa rede, abrimos o browser e acedemos a este IP 192.168.4.1 e metemos aqui a nossa rede e a nossa password e gravamos. Depois de gravarmos a nossa rede, o sensor reinicia, e ao reiniciar nós já não estamos ligados a esta rede SON-OFF. O sensor vai se ligar à nossa rede Wi-Fi e portanto deixamos de ter acesso por esta rede ao próprio sensor. Então temos de ligar à rede Wi-Fi onde está o sensor ligado e temos de procurar no router qual é o IP que o sensor tem associado. Será fácil, pois o nome do sensor é SON-OFF qualquer coisa. Então eu já sei qual é o IP do meu sensor e tenho aqui a página do meu sensor. Este sensor neste momento está ligado à nossa rede Wi-Fi, mas ainda não está configurado. O ESP8266 tem o software, mas ele ainda não sabe que ele está conectado a um sensor de energia. Então temos de ir à parte de configuração, de módulo, e aqui temos de mudar para um genérico e gravamos. O sensor vai reiniciar. Esperamos um pouco. Vamos à parte de configuração, vamos a configurar módulo outra vez e aqui no TX selecionamos que ele está ligado ao nosso PSEM TX e aqui no Serial In PSEM RX. Penso não estar a fazer asneira, fazemos Save, esperamos alguns segundos que o microcontrolador reinicie. E neste momento já temos aqui os dados. A minha casa neste momento está a gastar 65 watts, 67 por aí. E pronto pessoal, já dá para perceber que temos aqui os dados de consumo energético da nossa casa. Não é muito prático vir aqui porque isto depois não vai ficar com histórico, mas num próximo vídeo talvez eu falo uma maneira muito boa de nós termos
detalhadamente os gráficos de consumo da nossa casa. Obrigado, se gostaram do vídeo por favor metam like, subscrevam e ativem o sininho para receber as notificações.